Olá, graça e paz a todos. Hoje eu gostaria de comentar com vocês sobre um assunto que está muito em voga hoje, tanto nas redes sociais como na televisão, desde o último sábado, para cá. Nos últimos dias, se tem comentado muito sobre o conflito em Israel, na faixa de Gaza, esse atentado horroroso que houve lá e a consequente retaliação. Eu sou o pastor Gilber Donizete, editor do blog Cristianismo Radical, e gostaria que você desse seu joinha, seu like aí no vídeo. Caso não foi ainda inscrito, se inscreva no canal, indique ele para mais alguém, para que possa se inscrever no mesmo, depois compartilhe essa mensagem com outras pessoas, que eu acredito que será de utilidade. Como eu havia dito no início, nós queremos comentar hoje um pouco sobre esse conflito que está havendo lá em Israel, na faixa de Gaza, com a Palestina, e também um pouco sobre a questão escatológica que envolve Israel. Falar de um conflito desse não é muito fácil, porque você tem que olhar não somente a questão bíblica e onde é citado, como também a história, né? Porque tem uma história. E uma história que não começa de agora, ela começa lá atrás, né? Muito tempo atrás. Se a gente for a origem de tudo, a gente vai viajar na história 4.000 anos. Nós vamos começar lá com Abraão, lá no Gênesis. Nós começaremos em Abraão. Abraão, que era casado com Sara, que tinha uma concubina, que era serva de Sara, que ela trouxe do Egito, quando eles estiveram no Egito. E como inicialmente eles não podiam ter filhos, ela pede para Abraão ter filhos com a serva, com a escrava, Agar. E Abraão e Agar têm um filho, Ismael. 13 anos depois, Sara fica grávida. E aí nasce Isaac. E aí ficam os dois filhos. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 4, ele vai fazer uma analogia sobre o filho da livre, filho da escrava, né? A Jerusalém terrestre, a Jerusalém celeste, Sara e Agar. Então, Paulo depois vai fazer essa analogia lá em Gálatas, capítulo 4. Porque Paulo estava combatendo os da circuncisão, que depois a gente fala um pouco sobre isso. Bom, Isaac foi pai de Jacó e de Esaú. Esaú se casou com mulheres que eram de parentesco de Ismael. Então, tanto Ismael como o próprio Esaú, eles acabam sendo antecedentes históricos dos árabes atuais, principalmente Ismael. Os próprios árabes, principalmente os muçulmanos, eles consideram seu patriarca, eles consideram Abraão como seu patriarca e depois Ismael. Depois depois que Sara morre, ele casa com Quetura, e com ela tem 6 filhos, e entre eles um era Midian, que depois ocupa também aquelas regiões que hoje é a Arábia também. Então, mais um que vai se misturar com essa linhagem de Ismael, de Edom, e está aí a origem do povo árabe. E Isaac, e o filho de Isaac teve 2 filhos, Esaú, que é o pai dos edomitas, e depois Jacó, que depois teve seu nome mudado para Israel, teve 12 filhos, depois vão se tornar o povo de Israel, a nação de Israel, vão ficar cativos no Egito 400 anos, e lá vão sair uma nação, entre 70 pessoas, sai mais de 2 milhões de pessoas, sob a liderança de Moisés, e aí começa o destino da nação de Israel. Havia promessas
de Deus para eles, desde Abraão, depois os outros patriarcas, e com Moisés, que eles herdariam a terra ali de Canaã. Isso é feito sob a liderança depois, na morte de Moisés, com Josué. Entra o período dos juízes, depois Israel pede um rei, e durante 3 reinados, Saul, Davi e Salomão, Israel é um reino unificado de 12 tribos. Com o reinado de Jeroboão e Roboão e Jeroboão, Israel se divide. 10 tribos, tribos do norte, tribo de Israel, reino de Israel. E as tribos do sul, reino de Judá e Benjamim, formam o reino de Judá, com Roboão, e as 10 com Jeroboão. Essas nações vão seguir paralelas durante algum tempo, muitas vezes lutando entre elas. As tribos do norte vão ter Samaria como capital. As tribos do sul, Jerusalém, que era a capital do reino unificado. Jerusalém, que antes não era habitado pelo povo hebreu, ela era habitada pelos jebuseus. A primeira menção de Jerusalém na Bíblia é em Gênesis 14, quando ela ainda se chamava Salém. E quem era o rei sacerdote lá era Melquisedeque, né? Melquisedeque abençoa Abraão quando ele volta da guerra e traz esposos, entrega o dízimo a Melquisedeque, ele abençoa ele. Então ela é mencionada a primeira vez lá. Ela é conquistada somente no reinado de Davi, que conquista Jerusalém dos jebuseus e a transforma na capital do reino de Israel. No ano 722, os assírios levam as 10 tribos cativo e fica um remanescente lá naquela terra, que se mistura com os povos que ali habitavam, e depois lá no Novo Testamento eles vão aparecer simplesmente como samaritanos. As tribos do sul continuam ainda com independência até o ano 606, quando há então a primeira leva dos cativos para a Babilônia, até que em 586 é levada a última leva. O templo de Salomão é destruído e grande parte dos judeus são levados cativos para a Babilônia e se espalham. Quando termina o reinado, no ano 539, termina o reino da Babilônia, vem um outro império, o império do Medo-Persa. E aí o rei Ciro permite que eles voltem para sua terra. E eles voltam, mas nem todos voltam. Nem todos voltam. Alguns continuam na Pérsia. Existe, por exemplo, hoje o Irã, que é a antiga Pérsia, o Irã até 1935, ele era chamado de Pérsia. Então, ali tem uma comunidade não sei se vocês sabem, mas ali tem uma comunidade judaica ali, antiga, de 2.700 anos, que nunca voltaram da Pérsia. Estão lá desde a época do profeta Daniel. Quando houve a trazida do povo, muitos voltaram, mas ficou um povo lá que se adaptou com a vida lá e continuou. Quando eles voltam, eles ficam sob o governo da Pérsia. É nomeado os Zorobabel, né? Depois Neemias também, e aí reergue o templo. Esse templo depois vai ser profanado quando, no ano 336, há um novo império do mundo, o Império Greco-Macedônio com Alexandre o Grande, que morre aos 33 anos, seu império é dividido em 4. O reinado ali a Palestina, então, na época, lá com os judeus, elas ficam sob o reinado ora dos Ptolomeus do Egito, ora dos Seleucidas da Grécia. E quando Antíoco Epifânio governa, em torno do ano 165, 163, ele profana o templo, ele faz um sacrifício de um porco mesmo lá, que era considerado animal impuro pelo judaísmo, e há uma revolta chamada Revolta dos Macabeus, e aí que vem a história dos Macabeus, e Israel fica independente durante 100 anos, até que no ano 63 eles entram novamente sob a dominação do império dominante da época, que aí já era o Império de Roma. E quando Jesus
nasceu, eles eram o império dominante no mundo e a Palestina estava sob o domínio de Roma. Esse templo que foi profanado, depois ele é restaurado, e quando vem Herodes o Grande, ele embeleza esse templo, ele amplia esse templo, e fica, segundo a história, maior do que o templo de Salomão, e até mais bonito. É esse o templo que Jesus faz menção dele em Mateus 24, né? Esse templo vai ser destruído no ano 70 pelos romanos e vai ser destruído pelos romanos no ano 70 pelo general Tito. Por que eu estou contando isso? Porque tem uma história, né? Eu falei que tem uma história. No ano 70 os judeus são dispersos. No ano 70 houve duas rebeliões, uma no ano 66 a 70, que termina com a destruição do templo, dispersão dos judeus, ficam alguns, aí existe uma outra revolta contra os romanos no ano de 132 a 135, e aí Jerusalém até mudada de nome pelos romanos, construído um templo pagão lá no local do templo judaico, e eles são dispersos e perdem, né, a sua constituição como nação, continuam um povo casando entre si, mantendo sua tradição, sua religião, espalhados pelo mundo, mas deixam de ser nação. E só vai voltar a ser nação quase 2000 anos depois, em 1948. Antes disso, em 1897, começa o movimento sionista, movimento que pregoava a volta dos judeus para a Palestina. E eles começam a voltar. Sempre houve judeus lá, mas eram um número menor. No século VII, aí entra outra história, né? Então, os árabes são povos muito antigos. Agora volta a linha lá de Ismael. Esses são povos muito antigos. Vocês vão ver algumas menções no Antigo Testamento. São povos antigos. Você vai ver que Paulo fica um tempo na Arábia, ele cita a Arábia lá. Então, mas no ano 622 surge Maomé. E ele começa a pregoar uma nova religião, o islamismo. E ele inicia, então, um processo de conversão, de dominação das nações ao Islã. E eles vão, né, e ocupam, desde o século VII, a Palestina. Desde o século VII. Cerca de 1300 anos que eles estão ocupando lá. E havia judeus, mas poucos judeus, até que começa o movimento sionista. Aí, com o movimento sionista, eles começam a voltar, eles começam a montar forças de resistência, pequenos exércitos, e já começa a luta deles com os árabes que estavam lá. Os árabes dominaram a região durante séculos, até que em 1500 e pouco surge a dominação dos otomanos, o Império Otomano, que domina a região. Então, tira o domínio árabe e eles passam para o domínio dos otomanos. É bom que se diga que no período de dominação árabe havia uma tolerância com eles. Os árabes eram tolerantes com o judaísmo, quem considera o povo do livro. Está no próprio Alcorão. E sem contar que nem todo árabe é muçulmano, existem árabes cristãos também. Lá na Palestina, como sempre houve. Muitas nações na época que Israel guerreava, hoje não existem mais. Você não vê mais os amonitas, moabitas, filisteus. Filisteus, depois é um nome usado para seu nome moderno de Palestina, né? De Filístia, veio lá daquela época, os nomes. Mas eles não têm nada a ver com aqueles povos originários lá. A maioria deles são povos árabes que habitam esses países hoje, que estão ali no entorno do Oriente Médio, com exceção do Irã, que eles não são árabes, são persas,
da Turquia, que são turcos, né? Então, tem essas diferenças também. São muçulmanos, mas não são árabes. Assim como tem vários outros povos que são muçulmanos também. A Indonésia é um grande país muçulmano, são árabes também. E outros lugares aí. Países africanos, sua maioria, são muçulmanos, né? Começar do Egito, Marrocos, que estão tudo na África. Bom, então aí começa, eles ficam sob o domínio do Império Turco, essa região da Palestina, até 1917. 400 anos saiu do domínio árabe e foi para o domínio turco. Em 1917, com a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra, né, o Reino Unido, assume a região, né, derrota o Império Otomano e assume essa região como um protetorado, vira protetorado da Inglaterra, de 1917 a 1947, 48. Quando surge a Segunda Guerra Mundial, o mundo é chamado a atenção para a questão judaica. Por quê? Porque aí houve um holocausto, o genocídio de 6 milhões de judeus pelo nazismo na Alemanha, de Hitler. Isso trouxe à tona a situação desse povo e a ONU é criada em 1945 e tenta dar uma solução para aquela região. Ali tinha os palestinos, tinha os árabes e também os judeus. Surge a ideia de criar 2 estados, um estado palestino e um estado judaico. Aí tentam fazer uma divisão de terras. Existem ideias, há quem diz que tentou-se criar esse estado judeu até em outros lugares do mundo, em outros continentes. O fato é que parece que ninguém queria, né? Nenhum país queria. Então pensaram a solução de ser no Oriente Médio mesmo. Ofereceram algumas terras, né? Na divisão, os palestinos não aceitaram e ficou um impasse. E a ONU decide, então, decide em 1947 que seria criado o Estado de Israel, e quem estava presidindo no dia era um brasileiro, Oswaldo Aranha. Em maio de 1948 é criado o Estado de Israel. Mas as nações em volta não aceitam e já inicia uma guerra. Israel mal é criado e já inicia uma guerra em 1948. Mas Israel vence. Em 1956, outra guerra, a Guerra do Canal de Suez, né, com o Egito liderando essa guerra contra Israel. Israel vence novamente. Em 1967, uma guerra muito famosa, a Guerra dos 6 Dias. 4 nações ali em volta se uniram contra Israel e em 6 dias Israel venceu e tomou as colinas de Golã, faixa de Gaza, onde está esse conflito. Em 1973, em outubro de 1973, há 50 anos atrás, exatos 50 anos atrás, no dia do feriado nacional de Israel, chamado feriado que eles comemoram, né, durante séculos, né, o dia do perdão, o dia de Yom Kippur, a Síria e o Egito invadem Israel. Surpresa. Mas Israel se recompõe e consegue vencer essa guerra novamente. Mas na gestão do presidente Jimmy Carter dos Estados Unidos, em 1978, o Egito e Israel assinam um acordo de paz. E o Egito se torna a primeira nação árabe, de língua árabe, a reconhecer Israel como nação. O tempo passa, há um conflito no Líbano, que há algumas acusações sérias contra Israel em 82, né, no conflito Líbano, de mortes lá. Cria-se no ano de 87 o grupo Hamas. E o Hamas, ele fica ali justamente nessa região ali, da faixa de Gaza, que era antes um assentamento e hoje se tornou uma cidade.
né? Cidade grande. E tem também a Cisjordânia. E é criado também um outro grupo, chamado Hezbollah, que significa o Partido de Deus. O Hezbollah é armado pelo Irã e pela Rússia. Ele fica localizado no Líbano, o Hezbollah. E o Hamas ali, na faixa de Gaza. Ele está ali no meio daquele povo. É criada a Organização da Libertação da Palestina, o grupo Fatah, que faz oposição a Hamas. Surge a figura de Yasser Arafat, que em 1993, na gestão de Bill Clinton, assinam também há um novo aperto de mãos entre Isaac Rabin, de Israel, primeiro-ministro, e Yasser Arafat. Depois, ele é assassinado, assim como Anwar Sadat, do Egito, foi assassinado em 81. O Isaac Rabin é assassinado por um fanático judeu que era contra o acordo. E a história vem criando-se intifadas, né, rebeliões ali contra a dominação de Israel. Israel, então, sai um pouco dessas regiões em 2005, mas em 2008 e 2009 há um conflito forte ali. O último tinha sido em 2021. E agora, o grupo Hamas, numa falha de segurança de Israel, faz um ataque maciço de mísseis, mata muitos judeus em Israel. Israel, então, declara que está num estado de guerra e começa a retaliar. Hoje, eu estou falando aí com vocês, esse conflito dos dois lados, somando os mortos, já passa dos 3 mil pessoas. E é uma história que você vê erros que aconteceu de um lado, às vezes erros de outro, no exagero, às vezes, de uma retaliação, considerando que Israel é um dos estados mais bem armados do mundo. É uma potência militar. Inclusive é uma potência nuclear. Ele é o único país do Oriente Médio que tem arma nuclear. Mas e a parte bíblica? Mas e a escatologia? Ah, sim. Então eu dei esse contexto histórico porque tem agora a questão escatológica. Eu estou vendo muitos crentes, muitas pessoas estão vendo esse conflito lá e estão, né, pensando, e agora? Agora vai surgir o anticristo, assinar um acordo de paz, vai construir o terceiro templo, porque tem muita gente que pensa que tem que construir o terceiro templo para Jesus vir, para isso e para aquilo, arriscar Israel é relógio escatológico de Deus. Israel vai ser no reino milenário, o milênio vai ser um reino judaico dominando o mundo. Com a volta do templo, com sacrifícios, desse jeito que muita gente ensina. Profecias, mistura profecias de Isaías com Ezequiel, Amós. O que eu vejo é muita ansiedade, às vezes interpretação incorreta da Escritura Sagrada. E esse conceito de Israel, o relógio de Deus, isso aí é recente. Isso aí surge depois da criação de Israel, em 1948, quando surge o movimento de chuva Serode, chamado chuva Serode, as últimas chuvas, e criou-se e juntou-se com o movimento dispensacionalista que já havia, que havia sido sistematizado no século XIX. É claro que havia menções sobre dispensação antes desse período, e já havia pré-milenistas desde a época patriarcal, assim como o patriarcal aí que eu falo é dos pais da igreja, né, da era patrística que eu quero dizer, né? Então há pré-milenistas, há milenistas, pós-milenistas, mas o dispensacionalismo ele é essencialmente pré-milenista. E ele já foi sistematizado por John Darby em 1830, 1827. Ele foi popularizado pelas Bíblias Scofield. E aí, a partir de 1948, ele é tomado, né,
por um grupo que falou, agora Israel é o relógio de Deus. Aí pega lá a profecia da olhai para a figueira, Jesus falando, né? Eu quero dizer que há muito engano sobre isso, assim, é muito engano sincero, não que as pessoas querem enganar, mas na questão da interpretação. Pessoas que creem mesmo, né, com sinceridade, não é com a intenção de... É um engano, sim, pessoal, porque esse conceito do relógio de... Bom, se há um relógio de Deus, no sentido escatológico, Israel não é o relógio. Israel é um dos sinais, mas não o relógio. Os sinais são aqueles lá de Mateus 24. Todos aqueles sinais. Engano. Porque Jesus começa o Mateus 24 falando sobre o templo que havia na época dele. Os discípulos primeiro fazem uma pergunta, Senhor, primeiras perguntas, eles falam, olha a construção, aí Jesus fala, olha, eu não admiro dessa construção porque aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí eles perguntam, que sinal haverá nos dias da tua vinda? E ele começa a dizer, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Esse texto, ele é similar, de Mateus 24, ele é similar a Marcos capítulo 13, que vai ter quase as mesmas palavras, e Lucas capítulo 21. E aí vai falar sobre o engano, falsos cristos, falsos profetas, terremotos em vários lugares, guerras e rumores de guerra, mas não vos assusteis que é misto que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Pestes, e Lucas usa o termo epidemias, né? Pessoas desmaiando de terror, a angústia entre as nações, Lucas usa essa expressão. Então, tudo isso são sinais da volta de Jesus, o evangelho sendo pregado em todo o mundo. E aí, quando vai falar de figueira, Mateus fala só do figueiro, mas Lucas fala diferente. Ele fala, olhai a figueira e as demais árvores, quando já se aproxima o verão. Bom, então a figueira realmente sempre foi um símbolo de Israel. Só que Lucas fala para olhar as demais figueiras. Quem que é as demais árvores, né? Então, quem seriam essas demais árvores? Então, o foco não pode ser só um país. São vários sinais. Então, ele não é o relógio. Se existe um relógio escatológico de Deus, ele faz parte de uma gama de sinais, mas não é o único. Essa é a primeira coisa que tem que ser dito sobre isso. Segunda coisa é que é como a gente lê a Bíblia, e a Bíblia cita a história de Israel. Os profetas eram israelitas, né? Judeus é um termo mais novo. Primeiro eles usavam o termo... Primeiro foi hebreus, depois eles passaram a usar o termo israelitas, e judeus já veio depois. Então a Bíblia foi escrita por eles. Paulo fala que a eles foi confiado, ao povo de Israel foi confiado os oráculos divinos em Romanos. Ele fala sobre isso. Quer dizer, a eles foi confiada a palavra. Eles são o povo do livro mesmo, como os muçulmanos dizem. Jesus era judeu. Os apóstolos eram judeus. Das cartas do Novo Testamento, é provável que o único que não é judeu ali é Lucas. Né? Talvez o escritor aos Hebreus, que não se sabe quem é o autor. Os demais todos eram. Então a gente tem uma simpatia devido à Bíblia Sagrada pela nação de Israel. Pela sua história, é um povo extraordinário, é um povo que sofreu barbaridade, sem dúvida alguma, que acumulou conhecimento como nenhuma outra nação. Porque eles vêm vindo, né? De cada nação que eles estavam, eles acumulavam conhecimento. Não é à toa que eles estão entre os maiores, grandes ganhadores de prêmio Nobel na literatura, no setor artístico. Olha Hollywood, quem que é Spielberg, né? Olha quem domina o mercado financeiro. E assim por diante você vai ver eles em destaque em todas as áreas. Mas é um povo pequeno assim, em termos numéricos. Existe cerca de 20 e poucos milhões de judeus no mundo. Em Israel tem 9 milhões.
Os Estados Unidos têm a maior comunidade de judeus fora da Palestina. Lá são 5 milhões de judeus nos Estados Unidos, que vivem nos Estados Unidos, que influenciam, e tem até lobby dentro do Congresso americano. E forte, né? E forte, e muito forte. Então, por isso, os Estados Unidos têm, por várias razões, apoiam Israel. Primeiro, tem uma comunidade. Então, ali tem o apoio dos Estados Unidos por vários fatores, né? É um deles que tem uma comunidade muito forte e influente dentro dos Estados Unidos. Mas hoje é um movimento de muitos voltarem. Eles estão espalhados pelo mundo, né? Aqui na América do Sul existe uma comunidade forte, na Argentina, é a maior da América do Sul. Temos aqui no Brasil também, e em vários outros países do mundo. Então, existe... mas e o povo árabe? Eles também são um pessoal que tem uma história, né? Que muitos deles sofreram, muitos também. Estão espalhados pelo mundo. Aqui no Brasil, tem uma forte comunidade sírio-libanesa que desde o século XIX está aqui no Brasil, são brasileiros, contribuíram e contribuem com a nação brasileira, com o seu crescimento, estão aí em várias áreas da nossa sociedade, nos Estados Unidos também tem, em várias outras partes do mundo. E eles são povos também semíticos, também são povos descendentes de Abraão. Eles são filhos de Abraão também. E há promessas para eles também, no livro de Isaías, né? Salvação para as tendas de Quedar. Você vê que quando Ismael, a Bíblia diz que quando Agar e Ismael foram expulsos, Deus ouviu a voz do menino, quer dizer, de Ismael. Deus ouviu a voz dele quando ele estava com sede, né? E ali um anjo provê água ali, né? E é falado que a mão dele será contra todos, todos contra ele. Então já falava também um pouco como que seria a história desse povo, né? E eles estão aí, são povos irmãos, mas já viveram em paz num período, igual eu contei, que teve tolerância durante o Império Árabe e tal. E hoje, por causa da terra, está esse conflito lá. Ali tem muito conflito, tem muito interesse geopolítico, tem a questão do petróleo, tem a questão da água ali. Tem muita questão envolvida, né? Tem a questão das nações em volta. Por que será que as nações em volta também não poderiam cada um ceder um espaço? Não sei, há muita coisa envolvida, né, em tudo isso. Até a questão de muitas vezes haver mais morte do lado palestino do que o lado israelense, que o lado israelense é mais bem armado, né? Então, tem tanta coisa envolvida, né? A nação de Israel é uma nação democrática. O moderno Estado de Israel não é um Estado religioso. Ele é uma nação moderna, secular. É um governo parlamentarista, o Knesset, né? É o Congresso israelense. E é uma nação secularizada. Nem todo judeu é religioso. Existem os conservadores lá, que não aceitam até hoje Jesus como seu Messias, mas tem muita ação secularizada. Uma das maiores paradas LGBT do mundo é em Israel. Aí existe lei de tolerância ao aborto em Israel que nem no Brasil tem. Então é um Estado secularizado. Às vezes penso que ali é um Estado religioso. Não é. Né? Como é o Irã, como é a Arábia Saudita. Né? Então tem toda essa questão, mas existem os religiosos lá. Existe a questão do templo lá. Onde era o templo, hoje ali tem a mesquita de Omar, o Domo da Rocha, e a de Al-Aqsa. Se tentar... Então tem gente que fica aí querendo incentivar, eu fico vendo até alguns evangélicos, a construção do templo, só se você estiver querendo fazer a Terceira Guerra Mundial, de derrubar as mesquitas lá e construir um templo. A menos que esteja querendo incentivar isso, uma loucura, tudo bem. Porque essa questão de templo é outra questão mal interpretada pelo dispensacionalismo.
E muito mal interpretada. Porque tem gente que pega ali os Apocalipse 20, quando fala dos 1000 anos de paz, e começa a costurar com algumas profecias lá de Isaías, de Jeremias e dos profetas, e fala, olha, aqui vai ser um reino mundial liderado por Cristo, um reino judaico, e tem gente que tem dispensacionalista famoso, com um livro escrito, que até já morreu, Manual de Escatologia, que fala que Davi vai ressuscitar e vai ser o rei. Agora você imagina a maluquice. Um homem que morreu há 3.000 anos atrás ressuscitar para ser o rei terreno e volta de sacrifícios. Você já imaginou isso? Estão querendo costurar o véu do templo. Bom, por que eu digo que há algumas interpretações equivocadas? Vamos lá para a Bíblia Sagrada, né? Qual que é a regra básica da hermenêutica? Que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, não é isso? Não é isso que a gente aprendeu? Então tá. Então vamos lá. Ezequiel capítulo 40 fala de um templo. Com medidas que se você for olhar as medidas, você vai ver que tem medidas lá desse templo que é de apenas 1 metro. É disfuncional as medidas lá do templo. Ele não seria algo palpável, seria algo quântico, porque é completamente disfuncional as medidas ali. Cresce para dentro. Aí em Ezequiel 47 ele fala de águas que sairiam desse templo e que sarariam a terra, águas purificadoras. Isaías 44:3 também fala de águas, né? Fala, olha, eu vou derramar água sobre o sedento do meu espírito sobre a tua posteridade. Quando chega o Evangelho de João, capítulo 7, Jesus explica o que é isso. No capítulo 2, Jesus fala, olha, eu vou reconstruir o templo em 3 dias. E a Bíblia diz que eles pensavam que ele falava sobre o templo que estava lá. O templo de Herodes. Disseram, como se ele demorou 49 anos? Como que em 3 dias? E a Bíblia diz, no Evangelho de João, a Bíblia mesmo explicando que ele não falava do templo, ele falava sobre o seu corpo. Quando chega o Evangelho de João no capítulo 7, a Bíblia diz que Jesus vai para Jerusalém e lá estava tendo a festa dos tabernáculos, na qual saía o sumo sacerdote em procissão com um cântaro, um jarro de água, e quando chegava perto ali, pegava água lá no Monte Siloé, e o povo saía em procissão atrás, e chegava um ponto, eles citavam as profecias de Ezequiel e derramavam água, né? Vou derramar água sobre o sedento, citando Isaías também, Ezequiel, as fontes purificadoras. A Bíblia diz que Jesus chega no último dia da festa, põe-se em pé, exatamente no momento que o sacerdote havia acabado de fazer esse ritual, e grita, quem tem sede, vem a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Que escritura é que Jesus estava citando? No Festa dos Tabernáculos, ele estava citando Isaías 44 e Ezequiel 47. Jesus estava dizendo que ali que não era nenhum novo templo que ia ser erguido, o templo era ele, o templo somos nós. E ele estava dizendo, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Não está falando de nenhuma construção de nenhum terceiro templo. Ele já interpretou o que era. O que era o templo, o que era a profecia, o que eram as águas. Aí a Bíblia diz, ele falava sobre o Espírito Santo, que ainda não havia descido, porque Jesus não havia sido glorificado. O Evangelho de João explicando. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, quando houve o concílio de Jerusalém, para tratar sobre os cristãos, os gentios cristãos, terem que ser circuncidados e guardar a lei de Moisés ou não, o apóstolo Tiago, no momento estava encerrando a reunião, e ele estava presidindo a reunião,
ele então cita Amós capítulo 9, que é utilizado por alguns grupos quando fala da restauração dos tabernáculos de Davi. Isso é interpretado como lá para o milênio, é para a restauração de Israel espiritual. Muita gente pensando. Só que Tiago pega o texto de Amós capítulo 9, cita ele em Atos. O texto, esse texto que Tiago, o apóstolo, cita, Atos capítulo 15, falando sobre Amós 9, é o seguinte. Atos capítulo 15, versículo 13 em diante. Era o concílio de Jerusalém. Depois que terminaram de falar, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito. Ele cita, Amós 9. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Ele aplica esse texto, que geralmente é aplicado para o milênio, para restauração de um reino judaico de Israel, Cristo governando através desse reino, Davi sendo ressuscitado para ser o regente, sacrifícios voltando, eles aplicam para lá. Só que o apóstolo Tiago aplicou diferente. Ele, vendo a conversão dos gentios, falou: na verdade está cumprindo esta restauração dos tabernáculos de Davi, é Deus criando um novo povo e restaurando para que todos possam buscar o Senhor, inclusive os gentios, ou seja, um único povo, judeu e gentio. Né? Lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 26, a seguir, Paulo diz o seguinte: pois todos vós, sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo e vos revestiste. Olha só o que diz agora no versículo 28, capítulo 3. Dissarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós, novamente ele usa a expressão todos, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não existe mais um povo lá de Israel, não, é um povo só, constituído de judeus e gentios. Cristo rompeu essa barreira de separação. Agora é um único povo de Deus. Porque a gente conseguiu esquizofrenizar até a história, seccionando ela, dispensacionando. Deus não fala com esse grupo aqui agora é só com esse. Vocês lembram lá do episódio lá da transfiguração de Cristo? Quem que estava lá? Moisés, Elias e 3 discípulos. Moisés representava a lei, falava com Jesus sobre a glorificação, sobre a cruz. Elias representava os profetas e falava com Jesus sobre sua iminente morte, quer dizer, sobre a cruz. E os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, representavam a igreja. Cadê ali separação? Ali estava a lei, ali está a igreja, ali está todos diante de Cristo, né? Um único grupo, não tem separação, mas a gente separa. Essas separações, dessas departamentalizações, não tem nada a ver com a Escritura. Deus é o Deus da história. Israel só é diferente da Malásia, do Brasil, de qualquer outro país, como nação, no que se refere ao conselho total de Deus na história. Mas diante de Deus, o judeu é igual ao queniano, né, a qualquer outro povo. A pregação pela fé é primeiro para o judeu, depois para o grego, diz Paulo. O capítulo 2
Ele fala também: a tribulação e a angústia vem sobre a alma de todo homem, primeiro do judeu, depois do grego. Homem em qualquer lugar, país em qualquer lugar. Amós capítulo 9, versículo 7, tem um texto que Deus fala para Israel: olha, vocês não estão jactanços, estão orgulhosos. Deus não patrocinou apenas o êxodo de vocês. Deus também na história patrocinou outros êxodos. E lá em Amós 9,7 ele fala assim: olha, os filisteus saíram de Cafitor, também fui eu que patrocinei o êxodo deles. Os sírios, os etíopes, né? Todos eles tiveram um êxodo, e todos foram êxodos que o Senhor promoveu, que o Senhor criou. O ato libertário social de Deus na história, com vocês, não foi o único na história, porque Deus, a história é uma só. Deus é o Senhor da história, né? E a gente ora, eles têm um papel, sempre tiveram um papel espiritual na história bíblica. Portanto, ore por Israel, ore pelos palestinos, ore pela paz, né, no mundo, ore na Ucrânia, na Rússia, que o Senhor conceda paz, né? E saiba que essa guerra é mais uma de Mateus 24, de guerras e rumores de guerras. Israel pode ser até um ponteiro do relógio de Deus, mas não é o relógio. Existem vários sinais que apontam para a volta de Jesus. Estejamos preparados, prontos, vigilantes, porque a sua volta é iminente, é pessoal e vai ser poderosa. Devemos estar preparados, né, para ela, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos por estar acompanhando aí esse vídeo. Não deixe de dar o seu like, também se inscrever no canal, caso ainda não seja. Deus abençoe a todos.